Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Geração G4, o podcast oficial dos alunos do G4 Educação. Eu sou o Daniel, CEO do G4 Comunidades, e tenho o prazer aqui de receber a minha amiga Maria Antônia, ela que é membro do G4 Club desde quando a gente começou. Olá, Maria Antônia, é um prazer estar aqui com você. Conta aqui um pouquinho pra gente quem que é a Maria Antônia, como que você iniciou aí sua carreira profissional. Oi, Daniel, prazer. Agradecer primeiro o convite. Prazer estar aqui hoje. E minha história começou lá atrás, primeiro na decisão da faculdade a fazer, né? Então, eu passei a vida inteira ali naquele pensamento, vou fazer engenharia civil, sempre gostei da parte ali do mundo de cálculos, de análises. E quando o colégio fez, Maria Antônia, vamos levar você aqui para a área. E a área, engenharia civil, subtende-se obra. Lá fui eu para uma obra, odiei. E odeio até hoje, né? Então, nesse momento, ainda muito novinha, 17 anos, resolvi ali fazer odontologia. Fui fazendo odontologia e, em paralelo, meu pai tinha um escritório de engenharia civil, que é a SGL Avaliações, que na época era ele e mais 2 pessoas. Então, ele era executivo de governo federal na Caixa Econômica, não tinha muito tempo para administrar o negócio. E, basicamente, os 2 colaboradores faziam ali as missões específicas, então não existia uma estrutura de empresa em si, né? Então, fazendo odontologia, fiquei ali ajudando nos bastidores do que era um projeto de empresa, né? Fui fazendo isso e fui entendendo ali pontos do negócio, principalmente desafios que eu entendia que podia evoluir bastante. E aí me chamou a atenção o fato de eu estar fazendo odontologia e de que engenharia civil, que me foi apresentado lá atrás como obra, podia não ser aquilo, né? Então, assim, eu venho de Aracaju, Sergipe. Às vezes, por ser uma cidade menor, se tem uma visão de que algumas profissões podem não ir para outras áreas, né? Nesse momento, eu comecei a fazer engenharia civil na faculdade particular e mantive a odontologia na federal. Fiquei fazendo ali uma dupla jornada. E aí que começou a bagunçar um pouco, porque eu já comecei a trabalhar de verdade na SGL. SGL é a empresa de avaliação de bens, né? Então, eu comecei a enxergar ali os desafios e vi que aquele cenário de SGL podia se expandir para todo o Brasil. Por que a gente executava a avaliação somente em Sergipe? E aí, concomitante, nesse mesmo período, eu fui chamada para auxiliar o pessoal de bucomaxilo na faculdade de odontologia. Resumindo, 4 jornadas aí em um dia não dá. Até um dia que meu pai virou para mim, eu lembro bem, ele fez, Maria Antônia, escolha alguma coisa, mas decida, porque senão você não vai ser boa em nenhuma das 2 profissões. Nesse momento foi bem difícil, fui para a engenharia civil e, por segurança, fiquei ali renovando a matrícula de odontologia para qualquer coisa, né? Vai que... E aí as coisas foram fluindo na SGL e eu sempre me vi muito ligada a missões de vida, né? A missões, a metas, a desejos ligados a meta, a organização de forma planejada e que tivesse uma meta muito clara. E aprendi com o tempo quebrando essas metas em coisas menores para tornar a coisa palpável e execuível. Nesse momento, ali em meados de 2013, 2012, eu também peguei a gestão das fazendas do meu pai, ali voltada para a produção de cana-de-açúcar. Então, fiquei fazendo o trabalho de gestão da SGL, transformando a SGL em empresa, de fato, em processos, setores, pessoas, cargos, missões, valores, enfim, transformando em empresa, de fato, e fazendo a gestão ali das fazendas. Então, imagina só os desafios de você mexer com um público completamente um público completamente diferente, que é o agro. Então, muitas das várias ferramentas de gestão que eu queria botar para o negócio do agro não fluía, assim. Imagina, não funcionava.
Eu lembro certa vez que eu fiz, meu pai, a gente tem que botar, a gente estava tendo muito problema, assim, de falta de colaboradores, etc. E nessa área muito complicada a mão de obra, principalmente em se tratando de um estado pequeno. E aí eu lembro que eu cheguei, não, vamos botar o mesmo batedor de ponto biométrico que a gente tem na SGL lá no campo. Isso lá em 2013. Me vira o gerente lá das fazendas e faz, Maria Antônia, esse pessoal não tem impressão digital. Como é que você quer botar um batedor de pontos de biometria? Então, você vai caindo na real e vai entendendo, de fato, negócio a negócio. E foi um baita de um aprendizado, porque eu fiquei aí no mundo agro até o final de 2019, quando eu entreguei a gestão ali de volta para meu pai com outra estrutura de organização. A gente saiu ali quando eu peguei de 2 fazendas para mais de 10 fazendas, se tornando o maior produtor de cana-de-açúcar do estado. E voltei a dar um foco maior à SGL, que nesse momento a gente estava passando por uma expansão muito forte, né? Então, ali na SGL, esse caminho todo percorrido, os principais desafios de gestão, passei por todo tipo de situação, de dores do crescimento, né? E quando você tem essas dores do crescimento, isso vem junto com toda a sua jornada, com aprendizados de ter que focar em coisas e abdicar de outras, de aprender a dizer não. E foi assim que eu comecei ali o foco na SGL e em outros negócios paralelos, mas tudo alinhado com o mundo SGL. E quando você estava ali na odonto, na engenharia, SGL, fazenda, acaba surgindo várias opções, vários caminhos a se seguir. Qual que foi, digamos ali, teve algum momento específico que você falou assim, não, eu não vou continuar na odonto, eu vou para cá mesmo? Teve algum cenário, alguma situação? Porque eu vejo que as pessoas às vezes têm uma dificuldade em definir para qual carreira seguir. Às vezes segue muito no que a família quer ou no que fulano acha mais legal e o que ele quer é aquilo, mas aquilo... Enfim, como que você conseguiu decidir de fato que você ia seguir pela engenharia? Perfeito. Eu lembro que quando eu comecei a ir para o escritório para fazer serviços triviais, né, basicamente de ajudar meu pai na pessoa física, né, como pagamento de contas, etc., eu comecei a ver ali a SGL enquanto empresa e comecei a ver a quantidade de missões e de metas que poderiam se transformar em grandes negócios ali. E isso foi me interessando cada vez mais, até um ponto que em uma desses cenários de organização, de estabelecer possíveis clientes e negócios, etc., eu comecei a mapear alguns possíveis clientes, e um deles era, eu lembro bem, assim, um edital do Banco do Brasil. E aí, meu pai, tem aqui esse edital, vamos fazer. E, minha filha, não dê muita atenção a isso não, porque é muito difícil conseguir isso, é uma burocracia danada. E para mim é muito difícil. A palavra desafio foi ali que você decidiu, então. Exatamente. Para mim é muito difícil eu receber não dá, não pode, não consegue ser feito. Isso para mim é angustiante. Quem me conhece ali sabe que eu vibro quando eu escuto um negócio desse, porque eu já estou ali encontrando caminhos para executar, ou para, pelo menos, amenizar os impactos daquilo. E aí, comecei a fazer, consegui. No segundo, eu lembro que foi um banco privado, acho que foi o Santander na época. Aí meu pai, minha filha, aquele era público, esse é privado, é outra coisa, só entre os grandes. Aí eu fui novamente com mais garra ainda e consegui também. Do terceiro em diante, ele já nem olhava mais, já nem preocupava mais, já não colocava esse obstáculo como algo, né, que não dava para ser palpável. Então, foi assim que eu entendi que ali eu estava perdendo tempo continuando na odontologia e que eu deveria tomar uma atitude ali e arriscar para ver, e eu tive uma grata satisfação de jornada fazendo essa escolha. Boa. Um outro ponto legal aí que eu gosto da sua trajetória foi esse que você falou, que cresceu a fazenda de 2 para 10, que é um ambiente extremamente tradicional
E hoje eu vejo muito a juventude naquele ímpeto de querer implementar técnicas de gestão, que às vezes não é o necessário ali, igual você falou, poxa, a pessoa não tem a digital. Como que você conseguiu adaptar ou transcrever todas as técnicas de gestão para aquele público? E, obviamente, tem toda uma questão de você ser uma pessoa nova, chegando ali, ganhar a confiança das pessoas para conseguir implementar e fazer com que as fazendas crescessem. Foi um baita de um aprendizado no sentido de que eu tive que fazer o caminho inverso, né? Acho que nos negócios mais tradicionais a gente pega aquele checklist, aquele framework e adapta às situações do dia a dia. Nesse caso, eu tive que fazer o contrário. Eu tive que ir a campo, entender os cenários, mapear os desafios e desenvolvendo, adaptando modelos e perspectivas a cada uma dessas situações. Então, foi um trabalho mais de dentro para fora, né? Perfeito. Não adiantava eu pegar a ISO 9001 e transformar, colocar lá, é um documento para ninguém ler, né? Não existe isso. Então, ainda mais quando a gente fala de Nordeste, a tecnologia se torna mais precária, os desafios são maiores, levar a cultura, isso é um baita de um problema no dia a dia, né? Então, a gente tem que ir adaptando, fazendo o caminho inverso. E, realmente, é uma mudança de cenário completamente diferente e algumas situações de barreiras fui passando ali, né? Primeiro, mulher, um cenário de campo. Eu tenho irmão homem, né? Então a pergunta era sempre, tá, e cadê o homem, né? Então, mulher, eu era nova, tá? Então, todos esses obstáculos para entrar, assim como na SGL, que é um mercado tradicionalíssimo, né? Então, tem também esses desafios da entrada. Mas, nunca, embora eu tenha consciência dos desafios que a mulher ainda enfrenta hoje no mercado de trabalho, em questão de equiparação, nunca me vitimizei com isso. E sempre busquei levar ali de que persistência e coragem não dá voz para gênero. Gênero não deixa que qualquer situação de persistência e coragem, desafios, metas, fique aquém dessa situação de gênero. Quanto tempo você ficou lá nessa expansão das fazendas? Eu fiquei de 2012, meados de 2012, 13 a final de 2019. Então, há muito tempo. Foram E como é que anos. era esse desafio? Começou ali? Conta alguma coisa assim, algum exemplo, alguma coisa prática ali que você fazia que fala, isso dá certo, eu tenho que começar a fazer. Tem algum exemplo? Em termos de negócio? Não, provavelmente você chegou lá, igual você mesmo falou, poxa, por que não é seu irmão, é você? Aí você ir ganhando a confiança ali, o que você foi fazendo na prática mesmo, que você percebeu que aquilo gerava um resultado, que as pessoas confiavam em você? Eu sempre mirei muito na parte de processos da coisa, enquanto base de negócio. Acho que não adianta você olhar para um planejamento financeiro se você não souber onde rodar o parafuso, né? E onde que o parafuso pode ser rodado. Então, assim, eu nunca me preocupei em saber exatamente fazer uma etapa do processo, porque ali tinha alguém para executar. Mas eu sempre busquei entender cada etapa dessa. Então, no dia a dia, o que eu fui fazendo foram esses ajustes de parafuso, né, de cenários. Eu encontrei ali, quando a gente fala de uma produção de cana-de-açúcar, por exemplo, a gente tem inúmeras variáveis como o tipo de herbicida que se coloca, a quantidade de adubo, quando vai começar a plantar e quando vai colher, porque tudo isso define ali o tempo de maturação da cana e principalmente os acordos comerciais com as usinas para isso acontecer, né? Então, não adianta eu fazer todo o meu cenário de plantio ali redondo e isso não está alinhado com quem vai colher. Porque senão vai colher, às vezes, depois da cana já está no time. E tudo isso impacta em produtividade, né? Então, eu fui mapeando esses cenários, corrigindo partes do processo para que tenha um financeiro redondo. E não partindo do financeiro
saindo cortando custos, mas cortando de quê? O que é que isso vai impactar no próximo cenário? Né? Então, não adiantava, às vezes, tinha algumas contas que não faziam sentido para mim. Como, por exemplo, eu vou diminuir aqui a minha quantidade de herbicida ou fazer uma combinação que seja mais barata. Certo, mas isso vai impactar em quanto nas suas safras posteriores? Né? Então, sua produtividade vai diminuir em quanto? Então, meu olhar sempre foi para esse tipo de cálculo, de análise de estratégia. E no dia a dia ali, você falou muito uma coisa legal da cultura. De novo, bem difícil. Como que você fazia isso na prática? Alguns rituais, alguma coisa? Ou a gestão, como é que era isso? Essa era a minha maior dificuldade, literalmente, né? Então, eu fui conhecer o mundo do lado de lá e aprofundar nos contextos, mas, novamente, para ajustar pontos de cultura, eu bati também na parte de processos de gestão. Por quê? Eu comecei a criar checklists simples de o que você deve fazer em cada tipo de situação, como deve agir para tal tipo de serviço, qual a sequência do trabalho depois que vem do corte para a colheita, enfim. Fui fazendo ali os fluxogramas das atividades. Na linguagem deles, né? Na linguagem deles. Isso é importante. Exato. Então, a gente fazia seguindo um modelo de gestão macro, mas adaptado à linguagem deles. E aí a gente, naturalmente, tinha pessoas um pouco mais sêniores à frente, que a gente fazia essa ligação, mas o desafio era justamente passar essa informação de uma forma que ficasse compreensível por todos. E esse desafio, ele é sempre contínuo, né? Não para nunca. E aí você foi lá, passou a SGL de fato para o seu pai, volta para o seu pai ou não? Como é que foi essa transição? As fazendas, elas voltam para o seu pai e você vai para a SGL. Eu fico com foco na SGL, eu nunca saí da SGL, na verdade, eu fiquei... todo o processo de construção de empresa, da empresa que meu pai criou, né? Mas como eu disse... não era uma configuração de empresa em si, porque ele não tinha tempo, naturalmente, por desenvolver outro cargo muito importante. E, nesse momento, eu continuei ali a jornada dando foco na SGL, porque a gente estava em uma expansão muito forte a nível nacional. A gente chegou ali a ter, em 2021, mais de 100 colaboradores internos. Depois, a gente entrou em um processo de investimento forte em tecnologia, que já era algo de base da empresa, porque lá em meados de 2017, eu sou engenheira, por isso que eu digo que não gosto de obra, eu sou engenheira metida com a parte de tecnologia e de produtos. Então, lá em meados de 2017, eu criei uma plataforma junto com um desenvolvedor e um Scrum. Juntos a gente fez esse projeto, eu fiz toda a parte de mapeamento dos processos para transformar isso em desenvolvimento. Então, é uma plataforma que atendia todo o fluxo de gestão interna da empresa. Por quê? Porque eu busquei no mercado N plataformas e nenhuma se adequava ao nosso fluxo realmente como eu queria que fosse amarrado. Né? Então, eu testava tudo e eu acho que o problema que a gente encontra hoje no mercado é que a gente está em um cenário muito verticalizado. As plataformas, existe uma plataforma para cada coisa. E elas... estão começando a se comunicar algumas agora, mas elas são feitas para não se comunicar, né? Então, nesse boom que a gente passou nos últimos anos de criação de produtos, de plataformas, etc., foram criadas plataformas para cada coisa, literalmente. Mas, pensando em jornada, pensando em fluxo, pensando em gestão efetiva, onde a comunicação pudesse estar amarrada em todas as pontas, isso, para mim, não era eficiente. Então, a gente precisou criar essa plataforma e essa plataforma até hoje ela tem um processo de aperfeiçoamento grande. E foi assim que eu entendi que a gente poderia escalar o processo ali da SGL, que embora seja uma empresa de serviços, né, a gente trabalha... a SGL é uma empresa hoje que há vários anos, na verdade, a empresa tem 23 anos,
e há vários anos trabalha a nível nacional para todos os bancos e todos os grandes players do Brasil. Então, a gente faz toda a parte de avaliação de bens, valuations, inspeções, vistorias, etc. O core da empresa é essa parte de avaliação. Então, a gente pegou todo esse cenário, mapeou, fez essa gestão para deixar os processos bem redondos. E aí, hoje você está focada somente na SGL e também surgiu uma spin-off também inclusive depois de tudo isso que você falou, de tanta plataforma, você ficou inquieta e falou, não, vou resolver esse problema, né? É exatamente isso, Dani. A gente trabalhando ali dia a dia com os bancos, principalmente, eu digo bancos em si porque são os nossos principais clientes hoje. Mas a gente trabalhando ali no dia a dia com os bancos, o que é que você vê hoje? Quando você precisa, por exemplo, fazer um empréstimo no banco. Você vai comprar uma casa, vai lá, quer pegar um financiamento e você tem que colocar em garantia alguma coisa. Às vezes a própria casa que você está adquirindo. O banco vai lá e te passa uma espécie de livro de documentos que você tem que levar para que ele possa fazer essa operação. Afinal, o imóvel vai ficar vinculado àquela operação bancária. E aí você vai lá e vai no cartório, vai na prefeitura, coleta documento do comprador, do vendedor, etc, etc. Aí tem o correspondente bancário, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, cria mais uma camada de burocracia, de obstáculos. Tem o corretor, tem a imobiliária, tem todos esses players que estão envolvidos no processo. E aí imagina que a maioria das certidões hoje duram 30 dias. Quando você consegue uma certidão, a outra já está vencendo. E aí você leva isso no banco. Aí banco, tá aqui. Aí o banco vai analisar e vai dizer, nossa, mas está faltando tal. Aí você vai lá no cartório novamente e busca novamente essa certidão. E durante esse processo que hoje a gente tem mapeado no Brasil, que essas operações levam, em média, 60 dias, se não tiverem maiores dificuldades, eu entendi que aquilo, assim, era um absurdo. Por quê? Porque eu estava no meio dessa jornada, fazendo a avaliação pela SGL, e eu entrego a avaliação em 24 horas para o banco. Uma avaliação com vistoria presencial, a gente entrega em 24 horas. Sem vistoria presencial, a gente entrega em meia hora, tá? Então, e com toda a fundamentação de NBR, tá? A gente não está falando aqui de avaliação virtual, aquela que você pega uma massa de dados e já sai ali no sistema pronto, não. A avaliação com fundamentação pela NBR 14653. Então, a gente viu ali que tinha uma grande oportunidade de mercado. Por quê? Porque bilhões de reais são desperdiçados hoje em dia em operações que deixam de acontecer por conta desse cenário burocrático e moroso. O cliente vai lá pegar um financiamento e ele dá entrada em 2, 3 bancos para ver qual sai primeiro. E quando sai em algum, ele não está ligando para qual a taxa desse banco. É incrível isso, né? Você vai atrás de preço, mas depois você olha para o prazo. Quem saiu primeiro? É isso que eu vou pegar. Por quê? Porque eu estou desejando a casa, eu estou precisando resolver minha vida aqui, fazer essa operação bancária, eu preciso pagar isso, eu preciso custear a safra, porque muitas vezes essa operação bancária é para uma safra, e safra não pode esperar. Ela tem o tempo dela e tem que ser muito bem respeitado. Mas hoje você vai ficar à frente desses 3 negócios, das fazendas, da SGL e... As fazendas eu me afastei lá na época de 2019, hoje eu trato mais a nível de supervisão geral. SGL e a nova empresa chamada Garantia BR são os meus focos hoje. O que é que aconteceu? Vendo essas dores do banco, a gente construiu uma plataforma, eu tomei ali a iniciativa de mapear essas dores, etc., conversar com esses meus clientes e entender o que é que está acontecendo ali. A gente contrata uma plataforma para fazer a parte de avaliação, comunicação de avaliação de bens, a gente contrata mais não sei quantos funcionários aqui, um BPO para fazer a parte de compra de documentos, para dar suporte aos clientes nessa parte de documentos, de cartório, prefeituras, etc. A gente, enfim, todo o processo fragmentado e sem comunicação. Então, a gente entendeu ali que aquilo era uma dor muito grande de mercado, que
bilhões de reais são desperdiçados, que as operações, os bancos deixam de fazer operações bancárias por conta disso. Só para se ter uma noção, em um dos bancos que a gente atua, existe uma taxa de cancelamento de mais de 30% de operações bancárias voltadas para o agro por conta de morosidades e faltas de fluxo de comunicação. Então, o que é 30% de um dos principais, do faturamento de um dos principais players do Brasil? Nossa. É gigantesco. Uhum. Tá? Então, a gente foi lá e construiu a Garantia BR, que é uma plataforma de gestão de crédito com foco em eficiência e produtividade. Então, o core do Garantia BR é esse. Claramente, em toda a sua carreira, o core de tudo é eficiência e produtividade. Foi lá na Fazenda, na SGL e agora também no Garantia. Deixa eu te perguntar um negócio. Essa jornada extremamente, eu fico imaginando o tanto você deve ficar estressada com esses documentos vencendo e processo atrasando e cliente e, enfim, todos os desafios. E como é que é para você no dia a dia, a rotina, como que isso impacta na sua vida e como que você faz para que isso não altere ou não reduza a sua performance? E quando reduz, como é que fica aquela angústia? Eu tenho um olhar muito analítico para as coisas, né? Então, quando eu vejo coisas se repetindo, erros se repetindo, a roda gigante rodando da mesma forma, eu paro e olho e vejo o que é que eu poderia ajeitar ali, criar um procedimento padrão e aquilo se replicar de uma forma que, pelo menos, gere menos erros e cause um impacto maior. E aí é que, por exemplo, pensando nessas dores de documentos vencendo, etc., clientes já chega para a gente, às vezes, chateado porque o banco já está com morosidade, etc., a gente fez justamente um dos módulos do Garantia BR. A gente tem 7 módulos que envolvem toda a parte de compra de documentos, avaliação de imóveis, retomada de imóveis, contratos e extratos bancários, etc. Enfim, busca de imóveis do devedor, toda a jornada, dashboard, tudo a gente botou aqui dentro. E aí o que foi que a gente fez em relação a esse problema? A gente conectou a plataforma a todos os cartórios do país e hoje mais de 70% dos cartórios estão digitalizados e tem uma lei que fala que em até 2 anos todos eles têm que estar digitalizados. Então a gente pegou o negócio no time, né? Ele acontecendo, andando, e fizemos um MVP com um dos principais bancos do Brasil, onde a gente conseguiu uma redução de 84% do SLA deles nessa etapa de compra de documentos. Então, imagina só que você tem um fluxo, uma jornada, você reduz 84% do lead time aqui nessa parte de compra de documentos. O cliente não vai precisar mais ir atrás de documentos e o tempo que a gente entregou ali para ele foi de 4 horas e meia as documentações. Então, ele não vai mais precisar ir em canto nenhum, buscar nada, o banco vai fazer para ele. E isso vai reverberar em todo o fluxo. Assim como na etapa de avaliação, as empresas hoje entregando muitas vezes em 7, 10 dias, a gente entrega ali. Hoje a gente já entrega em 1 dia, e a depender do modelo, em meia hora. Então tem todo esse cenário assim de que eu prefiro ter um olhar, busco ter um olhar analítico sobre a coisa. Quando eu vejo situações se repetindo, coisas que não estão em ordem cronológica da coisa, eu tenho um verdadeiro pavor, né? Então eu vou lá e faço sempre busco fazer o mapeamento das coisas e transformar ele em processos mais bem definidos. Mas você chegou aí porque você lida com o cliente, igual você falou, um cliente que já está chateado. Ele já chegou cheio de problema de cartório, problema de banco, problema de burocracia, e ele, às vezes, chega até meio com raiva com você, e ali no dia a dia, eu imagino que durante essa jornada toda, até chegar nesse momento que você está hoje, como que fica ali a Maria Antônia, eu quero largar tudo, não aguento mais, e como é que é isso? Isso acontece bastante, né? Alguns dias dá vontade disso, mas a gente... acho que essa jornada principalmente assim, quando a gente sai tá ali em um negócio consolidado e vai para a experiência de fazer um negócio novo, é como saltar no escuro, mergulhar no escuro.
É angustiante, mas é aí que vem aquela verdadeira missão de vida. E hoje a minha missão está muito ligada a impactar mais pessoas e entender o verdadeiro valor, assim, de até onde a gente consegue ir, tá? Então, a persistência sempre foi a minha bússola. E eu espero que eu seja guiada por ela muito mais anos. E como que você faz isso na prática, ali no dia a dia? Tem alguma atividade que você tem, algum ritual, alguma rotina que você segue? Porque a gente fala muito de disciplina hoje. É Sim. isso que você está falando, que é o que vai garantir com que a sua missão seja atingida. Como que você faz no dia a dia? Nossa, tem vários e essa parte, assim, eu sou fã, literalmente, né? Então, eu sou aquela virginiana chata no sentido de organização, tá? Então, eu tenho agenda extremamente organizada, planejada e o principal desafio é não colocar coisa demais nela, sabe? Porque tem uma linha tênue ali do... Você sai de uma reunião e você precisa de tempo para executar os prometidos, as ações da reunião, né? Além da agenda em si, eu uso bastante o Trello para gerenciamento de tarefas e atividades em cada cada empresa dessa, cada grupo de ações dessa. Então, vou separando ali com o Trello. Uso alguns hackzinhos de, por exemplo, o WhatsApp. Eu tenho tajas sinalizadoras, são etiquetas que eu coloco para cada tipo de conversa. Então, se é grupo ou pessoas aqui do G4 Club, eu coloco a sinalização. Se é de cliente, coloco a sinalização. Se coloco também o tipo de pendência com aquela pessoa. E mantenho sempre as conversas organizadas no sentido de que não respondi, ela vai estar lá. Se respondi e o assunto já foi resolvido, finalizado, eu vou arquivar aquela conversa. Então, são algumas coisas assim, que parecem muito básicas, eu sei, mas que, se feito todo dia, vai lhe dar uma clareza mental e organização para que essas metas fiquem muito mais claras e realmente possam ser executadas. E tem algo que você faz para desligar do trabalho? Olha, Dani, eu aprendi um bocadinho com isso e continuo aprendendo. Esse ainda é um desafio grande para mim. Lá atrás, assim, com 26 anos, hoje eu tenho 31, com 26, eu tive um burnout, que foi um momento, assim, que, embora muito difícil, mas que eu agradeço muito de ter tido aquilo naquele momento de vida, porque ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou justamente essa questão de equilíbrio de pilares, embora eu ainda não acredite que para você desenvolver algo muito grande, você vai conseguir equilibrar ali direitinho todos os pilares, mas que você tem que estar com um senso de direção para isso, né? E foi um momento muito importante para mim de autoconhecimento, de crescimento e de olhar para o outro e de entender muita coisa, porque eu tinha um viés muito para análise, para execução. Meu negócio é análise prática, execução, execução, execução. Então, uma hora isso roda no automático, né? Você fica ali rodando literalmente no automático. Então, eu tive que aprender a buscar outras coisas, né? Porque, embora tenha tido esse burnout, ele não veio associado com depressão, o que é um pouquinho mais raro. Então, eu tive o burnout e mesmo assim eu continuei ali na Você pilha. Não percebeu? Eu não percebi. Eu percebi só quando eu já não conseguia mais produzir como eu produzia antes. E eu comecei a achar isso tudo muito estranho. Para mim era um ser desconhecido ali dentro. E eu não entendia o que era aquilo, o que estava acontecendo. E teve uma hora que eu tive que buscar ajuda porque aquilo estava me incomodando muito. E eu passei a não conseguir, por exemplo, entrar na minha sala do escritório. Para mim era um peso muito grande, porque aquilo me remetia a problema. E alguns tipos de problema, naquela época, para mim, eram mais difíceis de serem administrados. Principalmente ligado a pessoas, né? Então, como eu tinha esse viés muito analítico, para mim era muito fácil ali tratar com um robô, tratar com uma planilha Excel, tratar com um projeto gigantesco. Mas quando envolvia ali pessoas, cenários de
Às vezes eu não conseguia entender, por exemplo, como eu sempre fui muito ferro e fogo nas coisas, se alguém chegasse para mim, eu não vou trabalhar hoje porque tô com dor de cabeça. Para mim aquilo era... Continuo achando um pouco, tá? Mas eu já tenho algum grau de compreensão sobre isso, mas para mim aquilo era assim, nossa, a pessoa não vai trabalhar porque tá com dor de cabeça. Então tudo para mim era muito distante do que tem que ser feito, então tem que ser feito, tá? Então isso para mim sempre foi muito latente, essa vontade de fazer. Eu acordo todos os dias com vontade de fazer. Eu sei a importância do sono hoje em dia, por exemplo, depois de tudo que eu passei no burnout. Mas eu odeio quando vai anoitecendo e eu sei que eu vou ter que dormir, porque eu sei que ali é um ponto que eu vou ter que parar de executar e de conhecer coisas novas. Eu sempre fui uma pessoa que, desde os meus 17 anos, viajei mundo afora, atrás de cursos e... eu já fiz curso de tudo, assim, de temas N, de marketing, de milhas aéreas, de maquiagem, de valuation, de temas completamente distintos. Então, essa curiosidade que sempre me fez olhar para novas portas, para portas abertas, mas ao mesmo tempo, o que disso tem que ser o meu foco. Então, esse é o meu principal desafio hoje. Portas abertas, legal, mas em que eu vou doar o meu tempo e minha energia? E ajustando isso com o meu cenário dia a dia, porque como você disse, o que é que você faz para manter um equilíbrio nisso? Eu acho que equilíbrio 100% a gente não tem, tá? A gente que está nesses desafios do dia, mas a gente vai buscando incorporar no dia a dia coisas que dão prazer. Eu sempre gostei de coisas muito ligadas a esporte, de estar com minhas amigas, com a família, e isso é algo que eu não abro mão. Inclusive aqui em São Paulo, tenho toda a base de apoio de amigos, de família, e estou sempre tentando dividir a agenda entre esses cenários. Legal, e você tem algum dia específico que você fala, hoje eu não vou trabalhar, ou nessa situação eu não trabalho, eu vou ficar com minhas amigas, ou vou fazer um esporte, como que é isso? Eu tenho um compromisso comigo mesma, que é quando eu tô em Aracaju também, alguma coisa, a prioridade é isso. Pode acontecer o que for, que você vai. Eu não vou encaixar nada ali, né? E também, assim, geralmente como eu trabalho pesado ali, segunda a sexta, no sábado eu busco fazer algo mais lúdico. E no domingo é um dia que eu gosto de trabalhar alguma coisa, de organizar, principalmente dar um olho mais clínico para a agenda. Eu não digo fazer agenda porque minha agenda ela tá sempre em construção. Todo dia, com atividade, eu vou já encaixando. Minha agenda hoje ela tá pronta até setembro, né? Até por uma questão de organização, como eu fico nessa metade do mês em Aracaju, metade em São Paulo e às vezes em vários outros lugares aí. Então, tem que ter essa organização para que eu possa sentir menos também em relação ao corpo, à mente, e para que essa jornada seja prazerosa, né? Uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção é a gestão de pessoas. Empresa nada mais é do que fazer gestão de pessoas. Eu também tenho um pouco disso de você, de ser uma pessoa analítica, e o meu time até brinca comigo. Poxa, Daniel é quase um robô também. Eu vi que você falou isso aí e me chamou a atenção. Às vezes eu começo a trabalhar, eu fico o dia inteiro ali no escritório, eu tô com um, com o outro, eu começo a trabalhar, eu chego 7 horas da noite, agora eu vou começar a trabalhar. Porque eu fiquei o dia inteiro conversando com todo mundo ali. Como que você, uma pessoa analítica, e ao caso, o que você fez para isso ser algo não somente, obviamente tem que ser eficiente, não vai ficar fazendo reunião com todo mundo o tempo todo, mas que não seja algo que seja maçante para você? Acho que vem um pouco aí dos aprendizados do burnout também, esse negócio de olhar mais para si e para o outro, né? Eu fui filtrando algumas coisas no dia a dia. Por exemplo, hoje eu não entro em reunião sem pauta. Não adianta, assim, eu sou muito pragmática em relação a isso. E o pessoal de minha equipe sabe e está incorporando muito bem isso, né, na própria dinâmica do dia a dia. Então, para que reunião sem pauta?
se for para não ter pauta, vamos sair aqui, vamos tomar um cafezinho lá fora, vamos deixar o ambiente mais lúdico, mais friendly. Então, busco ser muito pragmática, assim, em relação a essas questões. Mas é literalmente isso, assim, se não me atentar, eu ainda rodo no modo execução. Então, é algo que a gente vai aprendendo a criar um olhar mais pessoa a pessoa, né? Eu tenho pessoas hoje no meu time que tocam como eu, assim, de forma muito objetiva e que eu sei que eu posso chegar de manhã e já falar a coisa. Tá aqui, vamos resolver, tal. Tem gente que, bom dia, Maria, tudo bem? Como você tá? Como foi a semana, tal. E aí você tem que ir buscando o tato, porque eu não sou tão assim, e sabe? Só que pra mim é muito cômodo também rodar com uma pessoa muito parecida como eu, né? Então, hoje em dia eu consigo olhar pra isso e entender esse é o jeito da pessoa. E não querer que ela tenha o meu jeito. E não achar, principalmente, que esse é o jeito que só funciona, né? Então, é uma linha ainda muito tênue, é um caminho de aprendizado, né, da jornada, mas eu acho que eu consigo hoje entender que existem esses cenários e que eu tenho que transitar por eles. Acho que o maior desafio hoje é transitar por todos os públicos, linguagens, cenários e criar contextos entre eles. E como é que você mantém esse mecanismo dia a dia, rotina com essas pessoas do seu time? Você conversa com todas? Tem aquela que às vezes você não consegue interagir? Como que é? Converso diretamente ali com os meus líderes diretos, ali diariamente, isso. E a gente tem toda a estrutura de organização no Trello e no nosso sistema. O sistema da SGL hoje, ele tem toda a rastreabilidade de todas as demandas, tem algumas partes de RH, tem toda a parte de vínculos financeiros, etc. E o que for extra gestão de demandas e dessas outras partes, ele está no Trello, esses mapeamentos. Por exemplo, processos de melhoria no sistema de telefonia da empresa e coisas do tipo. Então, eu converso com... A gente tem líderes de área, né, um líder a cada X pessoas e por setores, e eu me comunico diretamente com eles todos os dias. A gente tem reuniões periódicas e eles têm reuniões diárias com o time, né? A gente tem uma reunião 15 minutos diária com todo o time para alinhamentos e cada time tem de mais 10 minutos com o seu time para alinhamentos específicos às atividades daquele time, né? Então, o setor de área técnica tem 10 minutos por dia ali com a área técnica, mas no início do dia a gente tem essa reunião geral de alinhamentos, porque são alinhamentos que são mais a nível de jornada ou de gestão de fato efetiva de pessoas e às vezes avisos, mas todos os dias tem essas reuniões. E tem alguma semanal, mensal? Sim, a gente tem uma reunião mensal que a gente faz todo a apresentação de números, indicadores, etc., define as principais missões e os próximos passos a nível macro, olhando para o nosso planejamento estratégico. E isso tem que estar conjugado com as ações que vão ocorrendo dia a dia. Eu tenho o reporte dessas reuniões diárias, tanto de time quanto geral, e participo com meus líderes para tornar estratégico e mais alinhado essas ações entre os setores. Porque o que eu mais vejo hoje, Daniel, no dia a dia, é que muita gente vai estar sempre nadando, mas às vezes não olha a direção que está nadando. Então, meu trabalho hoje de gestão, quando eu falo dessa parte estratégica, comercial, é alinhar os ponteiros para que essas pessoas nadem para a mesma direção. E agora você assumindo mais o Garantia, provavelmente tem muita coisa ali que você vai ter que, de fato, ficar mais inserida em todos os contextos. Você falou aí em lideranças. Como que você forma lideranças ali na SGL para que te dê mais tempo para conduzir outras coisas, outros negócios? Exatamente, isso é essencial, né? E foi um trabalho que a gente já fez lá para trás, hoje a gente tá com isso muito bem redondozinho. E uma coisa que eu falo muito lá é para as próprias lideranças treinarem os próximos líderes, porque assim eles vão conseguir
decolar também e subir os próximos degraus, né? Então, esse foi um trabalho de formatação lá atrás, de jornada, de definição de scripts, cada um com a descrição do seu trabalho, a jornada, o fluxograma da sua atividade, e algo que a gente revisa incansavelmente. Nesse momento, inclusive, a gente está em um trabalho de revisão desse fluxograma, né? Por quê? Porque o objetivo sempre é olhar para a mesma direção. Então, a gente formou essas lideranças lá atrás, a gente está reciclando sempre e formando os novos líderes, e para que eu possa ficar também numa posição mais estratégica e comercial da coisa. Tanto que o Garantia eu só consegui materializar em um momento mais estável em termos de equipe de SGL, né? E hoje o Garantia, a gente está justamente começando aí a passar por aqueles processos de formar empresa mesmo, né? Contratar, porque até hoje... Formar time. Formar time. Uhum. Hoje estamos os sócios, né? Eu, o David, o Diogo e o Thiago, cada um com suas expertises voltadas para o David ali, produtos, captação, M&A, o Thiago CTO, o Diogo na parte jurídica, compliance, etc. Eu trago ali a bagagem de empresa, de visão de mercado, do produto em si também, da jornada. E a gente está começando esses desafios pelo Garantia. Tem a parte boa que eu estou inserida no mundo de startups há muitos anos, né? É um mundo que eu converso há muitos anos, já investi em mais de 10 startups, já fiz follow-on em várias, converso muito com os founders, realmente estou dentro do ecossistema, já investi em muitas até com a Muri, é um parceiro grande nosso, e o nosso próprio ecossistema criado dentro do clube está permitindo facilitar muitos caminhos que a gente teria que ter um chão maior se não fossem essas conexões também. A gente tem ali, por exemplo, na construção do Garantia, a gente teve um super apoio do Marcelo Neri, com a parte do AWS, e isso está sendo essencial. Essas conexões que você faz lá atrás, muita gente pergunta, e o clube trouxe resultado direto, indireto? É caminho, é jornada, eu falo muito isso. Eu nunca paguei preocupada em fechar uma proposta, até porque eu sei que SGL, eu não vou levar para a pessoa um produto sexy, um produto friendly, um produto que, passou na vitrine, tá vendo a avaliação de imóvel, nossa, eu vou querer. Não tem nada a ver com isso, né? Eu tenho que criar uma relação de confiança para que no dia que a pessoa precisar, ela lembre da SGL. Então, todos esses cenários, eles estão abrindo portas, possibilitando que a gente entre no Garantia com muito mais roupagem, assim, a gente está entrando robusto para que a gente encurte os caminhos e realmente traga aí um processo mais firme. É tanto que a gente está com 5 meses de CNPJ, já rodou MVP com um dos principais, maior banco na América Latina hoje, e a gente está assinando o contrato agora, passamos todo o processo de due diligence e foi um sucesso, está fluindo muito bem. Vamos esperar aí os próximos passos desse foguetinho. E desafio pessoal, tem algum que te move também, além de todo esse desafio profissional? Ou tem algo, sempre vai ser ligado a algo profissional? Meu desafio pessoal hoje é justamente equilibrar essa linha que para mim é muito tênue, né? Então, eu não espero que eu vá morar na floresta meditando, não é isso. Mas eu espero que eu vá encontrando mais esse eixo de equilíbrio entre o que é que de fato eu gosto, os prazeres e as minhas missões profissionais que me encantam demais, né? Então eu quero, enquanto mulher também, conseguir ter uma jornada de vida que eu consiga agregar tudo isso. E muitas vezes a gente faz, eu estou fazendo isso aqui, mas já eu vou atrás de tal coisa. Por exemplo, muita gente me pergunta, mas você não quer ser mãe? Eu quero, mas eu estou estruturando para no momento certo isso acontecer. Mas aí também vem, que momento certo é esse? Exato. Então eu brinco assim, acho que no momento que Deus planejar para mim, porque também se eu for agendar isso, talvez eu demore muito para agendar. Então eu acho que o desafio pessoal é eu encontrar
essas linhas e contextos que se encaixem, que o tabuleiro vá fechando mais e que eu vá transitando de forma mais leve. E uma outra coisa que é legal também, que agora você, nessa nova empresa, também tem um pouco ali da relação familiar também. Isso é algo ali que, como você vai trabalhar isso, como é que você conversou, como que isso funciona? Eu vejo muitas pessoas que têm empresas junto com pessoas ali da família e consegue separar isso. Você já veio, obviamente, desde então, com a família, com seu pai, mas agora também com o seu esposo. Como é que você faz isso? Interessante isso. Bom, eu tive boas experiências com isso. Eu acho que a minha experiência difere de 90% dos casos de empresa familiar. Eu tive uma boa experiência nisso. Meu pai sempre foi alguém que me permitia tomar riscos e encabeçava isso junto comigo, no sentido de que a caneta é sua, não é você que está administrando, resolvendo. A caneta é sua. Isso, lógico, me trazia um peso gigante, porque é uma menina nova ali. Às vezes eu me pergunto como ele deixou eu tomar aquelas decisões com tão pouca idade, etc. Mas para mim deu super certo, eu sempre tive uma comunicação muito boa com ele, mas justamente por isso, porque eu sentia que ele me permitia tomar ações, correr riscos e também coletar os resultados disso, né? A dor e a alegria. E hoje aqui para o Garantia, a jornada também está sendo semelhante no sentido de que meu marido está entrando comigo e também está sendo uma jornada bem positiva. Lógico, a gente tem que arrumar os ponteiros ali de ao terminar a reunião. Não vamos mais falar sobre isso, né? A gente volta e meia tá aqui deitado na cama. Não, porque eu garantia isso, tem estratégia tal. Diogo, não vamos conversar sobre isso agora? E ele também me puxa direto, né? Senão a gente vai dormir, sonha com isso, e isso não é saudável. Mas eu acho que pelo fato de eu ter tido uma boa experiência, de eu ter uma boa experiência até hoje sobre isso, e eu acho que o principal ponto é que na minha relação com meu pai, a gente aprendeu a ter desenhado no quadrado o que era a missão de cada um. A gente não entra nas obrigações um do outro. Mas e quando precisa entrar? Quando tem que se indispor? Quando dá algum probleminha ali? Como que é isso? Por exemplo, me chegam e faz no dia a dia. Maria, o laudo tal tá com tal situação aqui. Ó. O banco reclamou porque o cliente tá questionando, dizendo que vale mais o imóvel, etc. Isso é bem comum. O cliente sempre acha que o imóvel vale mais. E aí a gente vai lá analisar. Aí eu falo assim, ó, o meu entendimento sobre isso é esse, mas fale com meu pai. Certo? Então, nessa alçada técnica, é o quadrado dele. Então, eu jogo a caneta para ele, embora eu diga ali, faça minhas ponderações. E vice-versa. Assuntos administrativos, comerciais, financeiros, estratégicos é meu universo. Então, ele dá muita sugestão, mas ele deixa com que a interpretação e a ação seja minha. E, óbvio, já errei muito nesse caminho com isso. Primeiro com a pouca idade, segundo com a inexperiência em alguns aspectos, e isso me fortaleceu. E a parte boa disso é que ele nunca me castigou por essas ações erradas ou... Não, ele ia lá, ó, a gente errou aqui, e sempre o agente. Então isso, por mais que seja um peso gigante ter a caneta ali em situações que ainda me via com muita pouca idade, bagagem, etc., mas tinha a parte boa de que eu me sentia podendo errar, eu me sentia podendo executar, eu me sentia podendo tomar risco. E hoje, nesse desafio de formar um time, o que você encontra? Eu vejo que também muita gente tem essa dificuldade de contratação, porém a empresa já está lá. E para uma empresa que está começando, o que você vai fazer? Um baita desafio, principalmente em empresas de tecnologia, né? Mas por quê? Vamos lá. Porque a gente teve ali na época de pandemia um cenário de... inflacionou ali o valor da mão de obra. Da mão de obra. Sim. E pessoas para a tecnologia, tá? Então, qual que é o nosso cenário hoje a nível de mercado? É que a gente pega pessoas ali que foram caracterizadas como sênior na época da pandemia, justamente pela necessidade da mão de obra,
e quando você vê o cara não é sênior. Não é. E aí você vai... Como é que isso gera muito atrito? Essa conversa gera muito atrito. O cara, ele era sênior, ele não vai querer agora ser pleno. E o salário muda, a conversa muda, o contexto muda. Então, esse está sendo o principal desafio hoje. Essa mão de obra de forma qualificada a preços de mercado. Né? A gente não está indo nem diretamente em preço em si. Nossa preocupação está sendo quem é o desenvolvedor aqui pleno, que não vai ser vendido como um sênior e vice-versa. Então, essa é a nossa preocupação hoje, é encontrar mão de obra específica para cada função. Por quê? Porque como a gente ainda está num time muito enxuto e a gente pretende seguir assim por muito tempo, mas que essas pessoas que entrem realmente façam a diferença, né? Realmente entrem para somar. E a gente já sabe exatamente o escopo que elas têm que atuar. Porque a gente está agindo de forma muito estratégica, a gente está construindo, conversando com os nossos clientes. Eu faço as reuniões ali pela SGL, converso com os bancos, vejo as necessidades e eles me trazem o que estão precisando. Então, o nosso olhar está sendo de execução em cima de um produto já validado, né? E esse é o principal desafio hoje. É uma conversa muito difícil, mas que a gente está tentando furar essas barreiras. E você tem feito algumas coisas para atrair algumas... A empresa é nova, Sim. Ninguém conhece. Como que é? A gente separa algumas missões, né? No Garantia, eu estou mais com a parte comercial, estratégica e pontos de produto. E essa missão de encontrar mão de obra, de tecnologia, etc., está com a mão de nosso CTO, que é o Thiago. A gente ajuda, né, em alguns pontos estratégicos, como, por exemplo, algumas questões que a gente está começando em visibilidade em redes sociais. A gente criou, só o fato de ter criado, por exemplo, um Instagram, o Garantia BR, algumas pessoas começaram a seguir, sendo que assim, eu disse, nossa, como é que a pessoa está seguindo o Instagram que não tem nada? Só tem a foto lá com Garantia BR. Mas isso atrai a curiosidade, tipo, o que é que estão fazendo aqui? Né? E a gente começou a fazer LinkedIn, site, para começar a ser visto, né? Atrair realmente essa curiosidade e dar contexto à coisa, né? Você ainda não está com o problema da retenção, afinal de contas, não chegou ninguém. Esse problema vai existir daqui a pouco. Vai, com certeza. Agora, outro ponto legal que você trouxe aqui, eu estive no Web Summit semana passada lá no Rio, e você é muito focada no cliente. Mas não é olhar para o cliente da boca para fora. De fato, você coleta esses dados, estrutura esses feedbacks, vamos dizer assim, que eles trazem, transforma esses dados e, de fato, isso sai num produto, isso transforma em resultado. Como que você faz isso também? Isso é bem legal, porque isso foi pauta lá. Fala-se muito hoje em inteligência artificial, em diversas ferramentas, mas esquece que nada disso funciona se você não tiver os dados corretos. E geralmente quem tem esses dados corretos são o cliente, mas ninguém liga para isso. Como que você faz isso? É aquilo, né? Se você imputar dados errados, sua inferência é errada e sua interpretação vai ser errada sobre aquilo, né? Então, eu sempre fui muito inquieta em relação a isso. Por exemplo, morava em Aracaju e eu vinha pelo menos umas 3 vezes por mês para São Paulo, de muitos anos. E o que é que eu vinha fazer em São Paulo a princípio? Se meus contratos estavam fechados, a maioria dos contratos ali 4, 5 anos, eu poderia ficar na minha cadeirinha, né? Mas eu vinha ficar do lado do meu cliente. Eu vinha escutar do cliente aquilo que às vezes ele não consegue passar em um e-mail. Eu vinha escutar o que é que ele estava enxergando de novo no cenário de mercado. Eu vinha entender quais eram os próximos passos que ele queria dar em termos de estrutura de banco, de mercado. E muita coisa que hoje a gente está materializando no Garantia vem daí. E na própria SGL, tá? A SGL é uma empresa hoje que ela tem uma base tecnológica. E na minha área, na área de avaliação de bens, eu desconheço empresas com um potencial tão grande na parte tecnológica. Né? Toda a parte de gestão, tal, essa parte eu tenho certeza que não vi nenhuma empresa. Assim, elas são um pouco dinossauro ainda. E o olhar para o cliente está nisso, é entender, e eu sempre digo para meus clientes, não está no contrato, tudo bem, me
me peça. Pode ser que eu não consiga lhe entregar o 360 que você está esperando, o que você pensou. Mas mesmo que não esteja no contrato, me deixe entender o que você está precisando. Isso é algo que eu digo muito no dia a dia. Conte comigo, a gente está do lado, a gente está do lado. E é engraçado porque hoje, embora os meus maiores clientes sejam muito corporativos, né? Bancões, eu lido no dia a dia com diretores de patrimônio nacional dos bancos, diretor patrimonial da Petrobras, da Shell, da isso, daquilo, de family offices, de grandes empresas, mas eu consigo levar com eles, com essa abordagem, essa tratativa, um lado quase que pessoa física, né? Porque a gente sai daquela corporativismo engessado e entra em um âmbito assim de conversa, de troca mesmo, né? Às vezes o cara nem pode me dizer quais são os passos a nível de estrutura de mercado ali que eles pretendem fazer. Mas se eu consigo entender quais são as dores dele hoje, eu consigo sentir quais são os próximos passos, certamente. Então, isso eu vou ali transformando em processos e em produto. É isso que está acontecendo, é esse movimento. E como é que você passa para o seu time fazer isso? Porque isso é algo que é difícil. Geralmente quem é o dono, vamos dizer assim, é quem gosta de fazer essas coisas. O time não tem muitas vezes essa cultura. Mas se todo mundo tem, obviamente você vai ter mais dados e mais inputs você tem legais ali para transformar o seu negócio. Como que eu já errei muito passa isso nisso, pro time? Dani. Já errei muito nisso e qual foi a virada de chave aí? Eu entendi que o meu time tinha também que entender o contexto das coisas. Não adiantava eu dar a missão e para ela era só um fragmento da Estou coisa. indo lá coletar dados. Não, você Exato. não está indo lá coletar dados. Não é assim. E qual que é o mindset? É você mostrar a seu colaborador ou a qualquer pessoa que você está ajudando, que você está aprendendo também, qual é a intenção da coisa, qual é o impacto daquilo que você está fazendo. Legal. Se você não tiver intencionalidade, o seu resultado é fraco, ele não é do tamanho que você imaginou, que você projetou, tá? Então, acho que a virada de chave sempre está sendo cada vez mais mostrar contexto. Às vezes eu tenho pautas aqui, por exemplo, hoje a gente está fazendo alguns braços de construção no sistema lá da SGL, alguns novos módulos. E eu sei que é uma parte que para meus colaboradores não é muito envolvente, essa parte de desenvolvimento de sistema, tá? E eu sou fascinada por isso. Mas ok, cada um com suas expertises e suas curiosidades. A única coisa que eu fiz questão de não deixar de passar para eles era o formato de construção, ou seja, nunca construir olhando somente para a dor dele naquele dia, e sim, quais são as próximas dores que podem vir com isso para que eu construa de uma forma mais macro. Olhe primeiro para a mãe e depois para os filhos. O que as pessoas fazem geralmente eu estou com uma dor, que é o filho, e eu vou construir o filho. É o mesmo caso do herbicida que você começou aqui a discussão. Não vou olhar só a safra de agora, tem que olhar para daqui 10 anos o que isso vai acontecer. Essa é a busca do olhar analítico para tudo. E o ponto 2, que eu sempre estou tentando passar, é qual o impacto que isso vai gerar não só na sua atividade, mas na empresa como um todo e principalmente em você. Você, porque independente de SGL, você vai levar esse know-how para a sua vida. E o que você for construir para você, e faço questão de dar diversos exemplos na vida pessoal, vai ter mais impacto, certo? Então eu faço questão, por exemplo, tem reuniões que eu abro a minha agenda. Aí tem lá, psicólogo, marcar consulta de cachorro, tem tudo. Por que eu faço questão de mostrar isso? Para humanizar e mostrar que eu sei que, embora ele passe todo o horário comercial ali, o colaborador passe todo o horário comercial ali, mas que eu sei que ele vai ter um médico para marcar, que eu sei que ele vai ter um agendamento para fazer, uma conta para pagar, e que ele não precisa deixar isso de forma obscura. Ele é humano como eu. Ele vai ter as tarefas dele. E ele vai ter, sim, que em algum momento resolver isso. E o problema não mora aí. O problema mora na falta de organização e de clareza dessas situações e metas. Se você souber que você tem que parar ali meia hora para resolver aquele bloco de ações,
tá tudo bem, não vai ser aquelas meia hora que vão impactar na sua produtividade. A questão é que, por falta de clareza, de organização, etc., muita gente passa o dia executando e no final do dia não fez as 2 missões que estavam ali, como essas eu tenho que fazer. Legal. Bom, e aí, Maria Antônia, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, os meninos já estão me reclamando ali que já passou do tempo. Qual que é o recado que você gostaria de dar? Você que tem uma história aí incrível, muito desafiador, contou aí pra gente um pouquinho do cenário de burnout e como que isso te deixou mais forte. O que você tem aí para passar de mensagem final? Dani, eu acho que... Vai fazer. Então, eu entendo que persistência é a chave do negócio, né? Então, por trás de uma mulher, de empreendedora, tem alguém que acorda todos os dias para lutar pelos seus sonhos e ir atrás. E eu sei que isso parece muito clichê, mas com organização, com perseverança e com metas claras e definidas, eu entendo que você pode conquistar o infinito. E isso é realmente sair da idealização e ir para a execução. Boa. Então é isso. Muito obrigado, Maria Antônia. A conversa foi ótima. A gente vai continuar conversando ali fora, com certeza. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Foi ótimo aí. E, pessoal, para vocês que gostaram, indica para o seu amigo empreendedor e siga o Geração G4 no Spotify, no YouTube. Espero vocês na próxima. Um abraço. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.